Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Daremos início a mais um tópico da nossa aula. Hoje falaremos sobre o papel dos componentes probióticos, prebióticos e simbióticos na dieta dos indivíduos, dos nossos pacientes, tá? E os ácidos graxos de cadeia curta também abordaremos um pouco sobre as fibras e a formação dos ácidos graxos de cadeia curta, ok? Vou colocar aqui o tópico da nossa aula para nós discutirmos a esse respeito. Aguardem só um minutinho. Vamos lá. Então, inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o papel das fibras. É importante que vocês tenham isso muito bem delineado na mente de vocês. Então, as fibras alimentares são polissacarídeos vegetais da dieta. Então, vocês aprenderam, por exemplo, que batata é polissacarídeo, né? Mas as fibras é um tipo de polissacarídeos também, né? Polissacarídeos vegetais da nossa dieta. E quando eu for definir esses polissacarídeos provenientes da agora de fonte de fibras, é importante que vocês entendam que eles podem ser celulose, hemicelulose, pectinas, gomas e mucilagens, ou então as ligninas, que não são carboidratos, ok? Não são também hidrolisadas pelas enzimas. Então, agora, eu poderei dividir essas minhas fibras de acordo com a sua estrutura e de acordo com as suas funções, tá? Então, eu vou dividi-la no seguinte: celulose, polissacarídeos não celulósicos e ligninas. Então, o que vem a ser a celulose? A celulose, ela, aqui na imagem que vocês estão visualizando aqui embaixo, é o principal componente fibrilar da parede celular dos meus vegetais. Enquanto os polissacarídeos não celulósicos, quais são eles? A hemicelulose, as substâncias péticas, goma, as mucilagens, elas formam a matriz da minha parede celular, como vocês estão verificando aqui na imagem, tá? E as ligninas são substâncias fixadas à parede celular. Não é carboidrato, como eu falei para vocês anteriormente. Posso também classificar as minhas fibras quanto à sua solubilidade, né? Então, elas poderão ser classificadas em solúvel ou insolúvel. O que é a fibra solúvel? A fibra solúvel são encontradas em pectinas, alimentos que possuem pectinas, nas gomas, as mucilagens e alguns tipos de hemicelulose. Qual é a função dessa fibra solúvel no meu corpo? Olha, a fibra solúvel, ela oferece vários benefícios. Dentre eles, vamos citar aqui, retarda o esvaziamento gástrico. E, ai, que ótimo, né? Então, uma vez que retardou o esvaziamento gástrico, se eu consumir junto a glicose, então isso vai retardar esse esvaziamento, né? Então, vai diminuir a absorção da glicose. O que mais? Diminui também a absorção do meu colesterol. Aumenta a excreção dos meus ácidos biliares, aumenta a produção de bactérias intestinais. Então, isto é, essas fibras do tipo solúveis, elas têm um papel no aumento da produção de bactérias intestinais. As bactérias boas, tá? Estou me referindo. Altera a composição da flora intestinal. Né? Então, assim, todos vocês devem saber, né, que com o decorrer dos anos de vida, a gente começa a comer muita besteira. Então, essa microbiota intestinal, ela tende a alterar, a ser alterada. Ao nascermos, é estéril esse intestino, né? O primeiro contato de contaminação ocorre no parto natural, né? O contato com aquela parte íntima da mãe, do bebê com a mãe, né? É o primeiro contato de contaminação que tem um efeito benéfico, inclusive, né? Mas a criança, ao nascer, ela tem uma quantidade alta de bactérias boas nesse intestino, e no decorrer dos anos, conforme vai mudando o seu consumo, os alimentos que são consumidos, a utilização de antibióticos, tudo isso tende a alterar essa população de bactérias. E quando você consome bastante fibra solúvel, você altera essa composição da flora intestinal, favorecendo o aumento de bactérias boas, tá? Através da produção desses ácidos graxos, que chamamos ácidos graxos de cadeia curta. Exemplo de fibras solúveis, pessoal: farelo de aveia,
cenoura cozida, ok? E de fibra insolúvel? Fibra insolúvel eu encontro nas celuloses, nas ligninas e também em alguns tipos de hemicelulose. As fibras solúveis, elas desempenham um outro papel no meu corpo. Quais são? São pouco fermentáveis, tá? Servem para aumentar o bolo fecal. Também serve para acelerar o tempo de trânsito intestinal, porque ela consegue absorver água. Aonde que eu encontro? No farelo de trigo, nas leguminosas, em folhosos, né? Então é importante que vocês entendam como que ocorre agora esse ácido graxo de cadeia curta, como que ocorre essa formação desses ácidos graxos de cadeia curta, né? Então veja bem, gente, esses ácidos graxos serão formados através desse processo de fermentação desses meus polissacarídeos, tá? No entanto, o tipo de fibra, a fonte, a solubilidade, a forma, o tamanho das partículas, todos esses são fatores que vão interferir no grau que vai ocorrer de fermentação nesse ambiente colônico. Tudo bem? A flora colônica do paciente, o tempo do trânsito intestinal, a quantidade consumida dessas fibras, tudo isso contribui para o processo da fermentação dessas fibras nessa região colônica. E é importante que vocês entendam o seguinte, isso depende do tipo de fibra consumido, tá? É tudo igual? Não, não é tudo igual. Por exemplo, as ligninas, elas não oferecem o quadro de fermentação das fibras, enquanto a celulose oferece de 15% a 100%, né, de fermentação dessas fibras. As hemicelulose variam de 56% a 87%. E as mucilagens variam de 85% a 95%, enquanto as pectinas variam de 90% a 95%. Esse processo de fermentação, tá? É importante que vocês entendam que essa fermentação das fibras, ela varia nos seus valores percentuais de acordo com o tipo de fibra que eu estou ofertando, tá? E isso vai ocorrer a produção dos meus ácidos graxos de cadeia curta, qual eu chamo de acetato, butirato e o propionato, tá? Então, vamos lá. Produtos do metabolismo bacteriano das fibras. Então, através desse processo de fermentação, né? Agora vai se formar os ácidos graxos de cadeia curta, o AGCC, tá? Então, assim, ácidos graxos de cadeia curta. Professora, é um ácido gordo? É um ácido graxo gordo? É, mas ele é proveniente desse processo de fermentação colônica desses meus polissacarídeos. Cuidado com a ideia de que eu vou comer gordura saturada, que eu vou comer lipídio e que vai ocorrer essa formação, né? Aqui, o ácido graxo de cadeia curta, ele veio, né? Ele se formou através, principalmente, tá? A fonte principal aí dessa formação é a fermentação desses polissacarídeos que eu acabei de citar para vocês, que varia, né, de acordo com o tipo de polissacarídeo, esse percentual de fermentação, né? Esses motivos que eu já coloquei, a quantidade, os tipos, né, dos meus polissacarídeos, tudo isso vai influenciar, ok? Em como se dará essa fermentação para que ocorra a formação desses ácidos graxos de cadeia curta, tá? Quando eu me refiro aos ácidos graxos de cadeia curta, eu estou me referindo ao quê? Ao ácido acético, ao ácido butírico e ao ácido propiônico, tá? Esses são os mais importantes ácidos graxos de cadeia curta, que ocorre da fermentação das hemicelulose e principalmente das substâncias péticas, tá? E esse processo é importante que vocês entendam também, que a maior quantidade na formação desses ácidos refere-se ao butirato, tá? O ácido butírico, tá? E que ele acaba inibindo a formação dos demais, o ácido butírico, tá? E esse ácido butírico, ele tem uma tendência a favorecer a um pH mais adequado dessa região intestinal, um pH com formação de muco, alta quantidade de bicarbonato, que vai facilitar a absorção do sódio e também do meu potássio, tá? É importante que vocês entendam também que nessa região do meu intestino são formados gases.
Os gases, eles podem ser de hidrogênio, metano, dióxido de carbono, excretados todos via um retal, tá? Quando ocorre a formação de ácidos na região do estômago e sai pela boca, a gente chama de arrotos. Enquanto quando sai pela via retal, a gente chama de fratos, ok? Tá? O odor difere de acordo com o tipo de gás que se formou. Por exemplo, de hidrogênio não costuma ter o odor fétido, como, por exemplo, o gás do tipo metano. É importante que vocês saibam também que durante esse metabolismo bacteriano nessas fibras, né, ocorre a formação de energia, tá? E essa energia que é formada, ela será utilizada pelas bactérias para o seu crescimento e também para a sua manutenção. Então, vamos lá, resumindo. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são formados a partir do quê? Da degradação bacteriana, né, gente? Desses meus carboidratos e das minhas proteínas, ok? O teor de lipídico é mínimo, é muito pouco. Para eu alegar que os ácidos graxos, por ser ácido graxo de cadeia curta, é de lipídio, como a gente vê por vezes nas mídias sociais, né? Eu já vi pessoas e sites falando isso, cuidado com essa informação. Não, eu estou me referindo aqui à degradação bacteriana, principalmente, né, 95% referente a carboidratos e proteínas da dieta, ok? Tá? Proteína em menor quantidade, maior parte são os polissacarídeos mesmo, tá? Os principais substratos fermentáveis do colo é o amido e fibras da dieta, os açúcares como, por exemplo, da xilose, manose, a rabinose, ramose, e o muco secretado pela mucosa são também fermentados, né, pelos ácidos graxos de cadeia curta, tá? E a carga fermentável que chega agora ao meu cólon, isto é, agora eu saí da região do meu intestino delgado, estou me referindo ao colo, né? Essa carga fermentável, diariamente, ela varia de 30 gramas a 80. E agora vai depender da quantidade de carboidrato que eu ingeri nessa minha dieta. Como eu falei, a maior proporção é dos meus polissacarídeos, né? Depende da quantidade desse meu carbo recebido na dieta. Mas, através da fermentação bacteriana, é possível se formar de 90 calorias a 240 calorias. Tá? E isso representa, em média, de 5 a 10% das necessidades energéticas totais do organismo. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles diminuem a absorção da amônia, e isso é ótimo, que acaba reduzindo o pH. E é importantíssimo que isso ocorra, principalmente em alguns quadros, né, como, por exemplo, doenças que elevam o percentual de amônia na corrente sanguínea, né, como, por exemplo, é o caso das doenças que envolvem a complicação nos néfrons, doença renal crônica, as encefalopatias, né? Então, agora, o ácido de cadeia curta, né, os ácidos graxos de cadeia curta, tem um papel na diminuição desse nível de amônia, né? Que mais? Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles estimulam a absorção da vitamina K e também do magnésio. Eles também realizam efeito na regeneração da mucosa colônica. Então, por vezes, a pessoa tem algum tipo de doença e ocorreu lá uma anastomose, alguma lesão. Esses ácidos graxos, eles vão e regeneram aquela mucosa rapidamente, tá? Então, eles ocupam um papel de destaque na manutenção da integridade intestinal, em permitir que essa camada membrana seja um tanto mais espessa para que não ocorra o que nós chamamos de translocação bacteriana. Isto é, vai ser mais difícil dessas bactérias migrarem para a corrente sanguínea, por exemplo, vindo a ocasionar complicações, né, de doença nesse indivíduo. Tá? Então, agora não. Agora, esse ácido graxo de cadeia curta vai dificultar essa passagem dessas bactérias, essa translocação bacteriana, porque uma vez que esses ácidos graxos mantêm a integridade intestinal. Então, agora eu vou falar um pouquinho
sobre esses ácidos graxos, né? Especialmente na região do colo, tá? Então, lá na região do colo, os ácidos graxos de cadeia curta, a fonte fundamental do substrato, como já falei anteriormente, é o butirato, isto é, ele é a principal fonte de energia, tá, para os meus colonócitos. O que são os colonócitos? São as células existentes na região do cólon. Então, agora, essas células, elas se alimentam como fonte de energia através dos meus butiratos, principalmente, tá? O butirato, ele influencia para que os demais tipos de ácidos não sejam formados numa quantidade maior do que a dele, tá? Ele sempre quer ficar em primeira, mas nós temos outros tipos também de ácidos graxos que são fermentados por vezes e que pode estar presente, como o propionato, como o acetato, poderá ser utilizado como fonte de energia para esses meus colonócitos, né, essas células dessa região do colo, a glutamina, a glicose, e em torno de 5 a 10%, isso é uma quantidade bem menor, poderá ser utilizado o isobutirato, o valerato, o isovalerato e o caproato, ok? Tá? Aqui somente lembrando agora de como que é formado o meu intestino delgado, nessa imagem aqui sentada ao meio, né? E aqui eu tenho o meu intestino, o meu cólon ascendente, transverso e depois o descendente. E é muito importante que você se lembre dessa região do cólon aqui embaixo, do colo sigmoide, que é o segmento do intestino grosso, que vai armazenar as minhas fezes, e esses ácidos graxos de cadeia curta, eles forram essa região, formando tipo um colchão, favorecendo com que não haja aquela situação que eu expliquei anteriormente para vocês, da aula que eu expliquei sobre a diverticulose, lembra? Quando a pessoa faz muito esforço com um quadro de constipação. Então, aqui não, agora forma tipo um forro, eles chamam de colchão, uma camada espessa de muco, né? Uma proteção para que quando chega essas fezes, tenha essa camada protetora que não venha entrar tanto em contato com essa barreira, com essa camada mucosa, tá? Do colo sigmoide. E isso é um fator benéfico, tá? É importante que a gente entenda isso como um fator benéfico, tá? Outra coisa, é importante que a gente entenda também os tipos de bactérias, aonde que ficam, a posição da onde elas conseguem formarem a colônia, a posição delas, né? É importante que a gente tenha isso delimitado. Então, somente voltando, eu sei que vocês em algum momento vocês já viram, já entenderam, já viram sobre isso, né? Que quando a criança, ao nascer, ela recebe o aleitamento materno, que é riquíssimo em quê? Em bacteroides, riquíssimo em lactobacilos, em bifidobactérias, que são bactérias benéficas para o nosso corpo, tá? E uma quantidade menor, né, de clostrídio, de bactérias assim que possa produzir efeitos deletérios, tá? Na verdade, tanto as bactérias patogênicas quanto as não patogênicas, elas encontram-se no nosso corpo, mas elas estão em equilíbrio. Existe equilíbrio entre elas. O ponto é quando ocorre o desequilíbrio. Quando ocorre, por algum motivo, esse desequilíbrio e ocorre a maior formação de bactérias do tipo patogênicas, isso pode favorecer a expressão gênica para que ocorra alguns tipos de doenças futuras. Então, na verdade, cada vez mais a gente relaciona o intestino, bactérias em equilíbrio, o intestino saudável com saúde. Tá? É muito importante que vocês entendam isso. E, infelizmente, alguns tipos de doenças, alguns tipos de complicação, por exemplo, a pessoa quando faz a radioterapia, quando tem hemorroida, quando tem, por exemplo, infecção urinária, quando faz uso de antibiótico. O antibiótico ele vai matar a bactéria ruim, né? Mas ele vai matar a boa também. Isso pode mudar essa expressão que vai influenciar a expressão gênica nesse intestino. Pode mudar essa quantidade de imunoglobulinas que são formadas nesse intestino. Pode alterar essa população de bactérias benéficas, tá? Então é importante que vocês entendam isso, que o uso da antibiótico terapia, o uso constante de antibiótico pode influenciar, né, essa população de bactérias
Por isso que nós, durante a utilização da antibiótico terapia, é desejável que seja colocado os componentes probióticos para auxiliar que não reduza consideravelmente a população de bactérias benéficas ao nosso corpo, tá? Mas é importante que vocês entendam que à medida que vai ocorrendo o processo de inflamação, né, como, por exemplo, os quadros de colite. Quadro de colite ulcerativa, quase sempre os trabalhos apontam que a pessoa tem uma baixa quantidade de ácidos graxos de cadeia curta nesse corpo, né? O ácido graxo de cadeia curta, muito baixo, está correlacionado com o quadro de colites, tá? Então é importante que a gente aumente essas quantidades quando possível, tá? E agora, né, vamos entender o que vem a ser, então, os componentes prebióticos, probióticos e simbióticos. Os prebióticos são componentes alimentares que não são digeríveis, que vão estimular de forma seletiva a proliferação ou, então, a atividade de populações de bactérias que são desejáveis nesse meu intestino, isso é na parte do meu colo, que vai beneficiar o indivíduo hospedeiro dessas bactérias, isto é, o homem. Então, agora, quando eu falo dos prebióticos, estou me referindo a esses polissacarídeos que eu acabei de citar para vocês, que serão fermentados e formarão os ácidos graxos de cadeia curta. Quando eu me refiro aos meus probióticos, eu estou me referindo aos micro-organismos vivos que são administrados em quantidades adequadas e conferem benefícios à saúde de quem os ingere, porque são micro-organismos lactobacilos que eles suportam a acidez do estômago e permanecem vivos após a saída pelo duodeno desse estômago, né? E chegam na região do nosso intestino e cólon e agora eles vão sobreviverem e fazerem parte da coluna de bactéria local, tá? Então são micro-organismos lactobacilos que têm esse poder de ultrapassar a camada de ácida da região do estômago e sobreviverem na região colônica ou na região do nosso intestino delgado. Quais são os tipos de prebióticos? Nós temos os frutanos, tá? Quando eu me refiro aos frutanos, é o fruto oligosacarídeo e as inulinas. Temos também a galacto-oleosacarídeos. Esses tipos de prebióticos são comercializados em farmácia, tá? Para favorecer a regulação daquelas pessoas que possuem constipação, principalmente quadro de constipação, tá? Em alguns quadros de diarreia também poderão ser utilizados. E temos os componentes probióticos, isto é, que são os lactobacilos, como, por exemplo, essas linhas que vocês estão visualizando. É muito importante que vocês entendam que quando eu cruzo componente prebiótico com probiótico, agora eu estou me referindo a um simbiótico. Eu estou usando as duas coisas, né? Tanto um componente de prebiótico, provindo dos meus alimentos que são fontes, quanto os probióticos, que são os lactobacilos, né? Então, agora, esses polissacarídeos que são resistentes durante o processo da fermentação, que formam os ácidos graxos de cadeia curta, né? Juntamente com os lactobacilos, juntos, a gente vai chamar de componente simbióticos, tá? Aquilo que as pessoas consomem vai influenciar na quantidade de ácidos graxos de cadeia curta. E a formação desses ácidos graxos de cadeia curta ou não pode favorecer a expressão de genes que podem produzir doenças a longo prazo se não corrigidos pelos indivíduos. Então, comidas, né, onde tem alta quantidade de aditivos, deve-se tomar muito cuidado com os alimentos processados, ultraprocessados, com aqueles aditivos alimentares. Por quê? Porque no nosso intestino encontra-se um conjunto de micro-organismos e esse conjunto a gente chama de microbiota intestinal. Quem são eles? Vírus, bactérias, arquibactérias, eucariotas unicelulares. E agora eu vou dizer o seguinte, que esses prebióticos, probióticos e simbióticos vai favorecer o aumento das minhas bactérias benéficas no meu corpo, tá? Enquanto se ocorrer uma exposição a fatores de risco, como, por exemplo, bactérias patogênicas, se ocorrer um desequilíbrio na ingesta desses prebióticos, probióticos e simbióticos
com essa exposição a fatores de risco, pode ocorrer esse desequilíbrio, isto é, se eu tender a colocar mais bactérias patogênicas do que bactérias benéficas, então esse desequilíbrio eu vou chamar de disbiose, tá? Então, a microbiota, tanto de seres humanos quanto de animais, pode sofrer uma modificação de acordo com aquilo que a pessoa ingere na sua dieta habitual. E quando a gente observa as pessoas obesas e as pessoas eutróficas, essa região dessas bactérias, a gente percebe o seguinte, que o indivíduo obeso tem alta quantidade de bactérias do tipo filo dos Firmicutes. E essas bactérias do filo Firmicutes, elas favorecem o aumento da extração dos nutrientes. Então, isso é, aquilo que seria desprezado vai ser absorvido, sim, cada vez mais, né? Então, aquilo que aquele tipo de alimento que a pessoa consumiu, que na pessoa magra, como tem poucas bactérias do tipo do filo Firmicutes, seriam desprezados via fezes, na pessoa obesa não, vai ser extremamente reaproveitado aquele teor energético, tá? Então, agora, eu sei que esse aumento na extração desses nutrientes vai favorecer ao depósito de gordura e ao quadro de obesidade nesse indivíduo obeso, tá? E na pessoa eutrófica, eu observo pouca quantidade de bactérias do tipo filo Firmicutes e aumento de bacteroides. Na atualidade, a gente discute também outras fontes de prebióticos, né? Como a biomassa da banana verde, a farinha da banana verde, que o pessoal tem colocado, né, como fonte de prebióticos, muito utilizado, é desejável que seja colocado. E temos também a batata do tipo Iacon, que é rica no componente inulina. E ao observar as pesquisas, é importante que você se lembre da força de evidência científica. 1, muito forte, 2, forte a muito forte, 3, moderada a forte, 4, moderada, 5, fraca a moderada, 6, fraca. Então, assim, quantas cruzes tem o trabalho científico para eu poder falar que ele é válido, eu posso estar orientando? Então, eu vou falar isso quando for muito forte, forte é muito forte, tá? Cuidado com o 3, 4, 5 ou 6, tá? E vamos avaliar agora aqui juntos alguns alimentos. Como, por exemplo, aveia. A aveia possui na sua composição as fibras do tipo beta-glucana, que fazem parte dos frutanos, né? Qual que é o benefício? Reduz o colesterol total e o LDL colesterol. Qual é a força de evidência? Muito forte, é 1. Então, aqui eu posso recomendar. Porque 3 gramas de fibra beta-glucana ao dia fará esse efeito na redução do colesterol total e na fração do LDL colesterol. Professora, traduz isso em quantidade. Vamos lá. 52 gramas de aveia em flocos, que equivale a 6 colheres de sopa de aveia em flocos ao dia. Ou então, 34 gramas de farelo de aveia, que equivale a 4 colheres de sopa ao dia, ok? Eu tenho também, professora, tem os compostos bioativos no alho, a alicina, na cebola, na banana e nos meus cereais. Sim, existe. É o componente prebiótico, a qual eu chamo de frutanos, que possui a inulina e o FOS. Sim, existe essa composição nesses alimentos. Mas produz redução do colesterol? Qual que é a força de evidência que esses alimentos produzem redução do colesterol? É fraca, olha lá, é 6. Então, para redução do colesterol, não. Eles são fontes do componente do tipo que eu chamo de prebióticos, tá? Mas não para redução do colesterol. Não há força de evidência nisso, ok? Tá? Qual é a quantidade recomendada? De 3 a 10 gramas ao dia, tá? O que mais? Leite fermentado. Então, existe força de evidência? Olha, é moderado a força de evidência. Qual que é a cepa? É o Casei Shirota. É permitido pela Anvisa? Sim. A Anvisa, ela fornece lá no seu site a relação de quais são os lactobacilos permitidos que possuem força de evidência, tá? Mas a quantidade, eu tenho que ver a dosagem, né, gente? Quanto que vai ser consumido. Então, a dosagem de colônias, de formação de colônias, tem que ser de acordo com o registrado na Anvisa. A quantidade é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. De 1 à 19ª, de 2,10 à 9ª, tá? De unidades formadoras de colônia. O quê?
o consumo de um pote ao dia, tá? O 40 para a população adulta, o vermelho é a linha infantil, nós temos na atualidade a linha light também, tá? Mas volto a falar, não são todos os tipos de lactobacilos que são referenciados para que ocorra isso no nosso corpo, que atravesse a barreira ácida do estômago, né, e possa realmente colonizar a parte do nosso intestino, ok? Tá? É isso. E aqui, pessoal, eu termino essa parte da aula. Eu volto daqui a pouco com mais um tópico sobre a nossa aula. Obrigada pela atenção.